Oi, gente! Hoje o Geração Z está diferente. A gente foi até a empresa do Matheus Maia para conhecer o trabalho dele. O Matheus transforma carro a combustão em carro elétrico. É muito massa. Olha só. Então, Matheus, conta um pouco sobre a sua história. Bom, meu nome é Matheus Dressler Maia, eu tenho 23 anos, sou técnico em eletrotécnica pelo IFSC e estudo engenharia elétrica na UFSC. Sou entusiasta da área de mobilidade elétrica e trabalho com isso há mais ou menos pelos últimos 5 anos. Então, quando eu estava no técnico, eu comecei a entender um pouco mais sobre veículos elétricos, vi que tinha algumas iniciativas de mobilidade elétrica em Florianópolis também. E aí, por juntar algumas paixões minhas, junto com algumas dores também que a gente vive bastante, eu comecei a me interessar mais por mobilidade elétrica. Então, acho que mobilidade urbana, para quem mora em Florianópolis, sempre foi... É um assunto recorrente, é sempre uma pedra no sapato. E tinha essa paixão pelo automobilismo, muito por conta de uma influência do meu pai, sempre ver Fórmula 1, gostar muito de carro. E aí também juntando com o fato de eu estar num curso de energias, sempre de elétrica, sempre estava também próximo de energia renovável, eu comecei a pesquisar mais sobre veículos elétricos. E aí foi quando eu descobri que os veículos elétricos tinham um preço muito maior do que o combustão, que hoje é o nosso carro que a gente considera convencional, e eu vi que essa tecnologia ia demorar um pouco mais para chegar no Brasil. Então foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o conceito de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos, que lá fora é chamado muito de retrofit, esse termo é muito usado, mas pode ser eletrificação de veículos. Então foi quando a gente viu que para tornar o veículo elétrico mais acessível no Brasil, a conversão seria uma boa opção. Então foi quando foi a primeira faísca, digamos assim, sobre a ideia da SWAP-E. Quando eu estava no curso de eletrotécnica, eu fui num evento de energias renováveis da Fiesc. Se não me engano, era o oitavo seminário de energia mais limpa. E lá tinha um veículo elétrico desenvolvido por uma equipe de competição da UFSC, que é a Ampera Racing. E aí eu falei, caramba, tem gente fazendo veículo elétrico em Florianópolis, na universidade, é isso que eu quero fazer. Então foi nesse momento foi esse clique, foi quando eu vi a Ampera que eu falei, nossa, tem gente da graduação fazendo um carro elétrico do zero. E aí foi quando eu falei, não, eu vou entrar na universidade para fazer engenharia elétrica, eu vou entrar na Ampera, vou me especializar na parte de desenvolvimento e depois vou abrir a minha empresa de conversão. Foi um insight que na hora eu tive e eu falei, não, vou seguir esse caminho. Então, depois de uma excelente temporada que a gente teve, o carro performou super bem na competição, ficou bem legal. Eu olhei para os meus 2 diretores na época e falei assim, um era mais mecânico, outro mais elétrico. Eu falei, eu quero que vocês sejam meus sócios, que eu quero montar uma empresa de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. E aí a gente também tinha outros parceiros ali nossos que trabalhavam junto com a gente, eu fui chamando todo mundo. E aí por fim a gente montou a empresa mesmo entre 4 sócios, entre os 2 meus parceiros da equipe. E aí quando eu cheguei super animado em casa para falar sobre o projeto, o meu pai entrou como o 4º sócio. Além de ter esse sonho, tanto seu quanto do seu pai, de trabalhar com carros e carros elétricos, que você teve esse clique depois, era seu sonho ser um empresário também ou você não via isso chegando para você? Na verdade, não era algo que eu falo, não, eu quero ser, mas era algo que para mim assim, foi muito natural, querer ter uma empresa própria, querer desenvolver algo novo, assim. Então, acho que isso, eu sempre imaginava que eu ia acabar pensando em alguma coisa para desenvolver algo assim, mas foi algo muito natural, foi acontecendo assim. Explica um poup pra gente o que é a SWAP, o que vocês fazem na empresa? A SWAP é uma empresa de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. Então, a gente tem essa parte de desenvolvimento de tecnologia para eletrificação, que é basicamente esse kit de eletrificação que a gente está chamando. Assim como hoje, por exemplo, tem um kit GNV para fazer a conversão do gás natural, a gente está desenvolvendo o kit elétrico. Então, a SWAP faz esse desenvolvimento e aí, quando tem esse kit pronto, a gente faz a conversão, que é basicamente pegar o carro convencional, a combustão, tirar tudo que é poluente, motor, tanque de gasolina, escapamento, então tudo que envolve a parte de motor a combustão, e a gente instala o nosso sistema elétrico. E aí o carro fica 100% elétrico, ele tem muito mais economia. Hoje, por exemplo, para rodar com Celta elétrico, que foi o nosso protótipo, eu gasto menos de R$7 para andar 120 km. Não tem troca de óleo, gasta muito menos pastilha de freio, porque também tem freio regenerativo. É muito mais sustentável, então a gente evita toneladas de gases de efeito estufa durante o uso do veículo.
é muito mais eficiente, porque o sistema elétrico é muito mais eficiente, a gente consegue aproveitar mais energia. E também, o que eu sempre gosto de falar, são 4 pontos assim, que tornam a mobilidade elétrica tão interessante para o nosso dia a dia, que é a eficiência, economia, sustentabilidade e performance. Então, o veículo elétrico ele não tem mais aquela questão do eco-chato, assim, do veículo verde que não anda, tal. Então, o veículo elétrico ele tem mais torque, né? O motor elétrico tem muito torque ali e é um torque que está sempre disponível. Então, a gente também consegue ter uma dirigibilidade melhor, que para quem é amante do automobilismo isso às vezes pode ser um pouco contraditório, né? O pessoal gosta muito do barulho, do ronco do motor, do motorzão. Mas eu não conheço uma pessoa que no momento que senta no veículo elétrico e pisa e sente o torque na direção ali, na veia, vai preferir o barulho. Então, assim, isso é um ponto interessante dos veículos elétricos também, esse silêncio. A gente fala muito sobre poluição do ar, mas tem a poluição sonora também, que nas cidades faz muita diferença, assim, né? Como foi construir esse primeiro projeto para vocês? Bom, foi incrível, assim, o Celta acaba sendo um veículo muito icônico, né? Toda vez que a gente fala sobre o Celta elétrico, a gente acaba tirando um sorriso do rosto das pessoas porque acaba sendo provocativo, assim, né? O que aconteceu? Quando a gente se juntou para montar a empresa, a gente tinha um sonho, mas não tinha, né, dinheiro nem carro, não sabia como ia fazer isso. E aí o meu avô, né, por parte de mãe, o Alcebiades Dressler, ele estava muito doente na época, estava com câncer, ele não conseguia mais dirigir direito, estava perdendo um pouco dos reflexos. E eu tinha passado alguns períodos com ele, cuidando dele, levando ele para o hospital, e ele tinha esse Celta. Né? E aí eu dirigi o Celta para lá e para cá com ele, ele é de Porto Alegre. E aí a última vez que eu fui, eu comentei pô, eu estou montando uma empresa de conversão de veículos. Não, mas dá de converter qualquer carro? Sim, dele. Pô, legal. E não me falou mais nada, né? E daí realmente teve um dia que ele, por conta da doença, ele não pôde mais dirigir, ele teve que vender o carro. E aí ele falou, pô, o que eu vou fazer? Principalmente o Celta, que é um carro super, na época ainda era pré-pandemia, né? A tabela FIPE dos veículos também era bem menor, então ele falou, pô, o que eu vou fazer com esse pouco dinheiro na conta? Eu já estou aqui no final da vida. E ele me falou assim, eu vou deixar o Celta para ti para tu poder fazer a conversão. Né? Infelizmente ele acabou não vendo o resultado, ele veio falecer antes do projeto ficar pronto. Mas a gente estava com, né, o maior legado que ele pôde deixar realmente, aí o Celta foi esse nosso protótipo. Então dali a gente desenvolveu todo um projeto em cima do Celta, pensando assim, nesse perfil de urbano, né, um veículo que fosse para a cidade. E aí assim nasceu o veículo. Né? A gente com um tempo desenvolvendo ele, desenvolvendo a parte elétrica. Quando a gente foi desmontar, a gente tomou um tempo a mais para depenar o carro, a gente desmontou tudo para ver realmente onde estava cada ponto assim, do carro, né? E aí agora ele ficou pronto no final do ano passado. A gente já está com mais de 6 mil quilômetros rodados, a gente anda um pouco, valida alguns sistemas, né? Faz algumas revisões, mas mais por conta do desenvolvimento, né? Então é muito importante para a gente esses dados durante a validação. De onde veio os outros investimentos para produzir o projeto? A gente foi fazendo esse investimento para fazer o protótipo, né? Tem muita parte de questão de desenvolvimento de produto, então como é hardware, né? Uma startup de hardware normalmente faz com que muitos fundos de investimento torçam o nariz, porque acaba tendo que ter muito mais investimento, o tempo de desenvolvimento é maior também, então a gente sabia que nesse começo teria que a gente botar um pouco de dinheiro à frente para ter uma solução para mostrar que é viável, mostrar que é possível e assim validar a demanda, né? Para conseguir os primeiros clientes. Né? Então é justamente nesse momento que a gente está agora. Com o Celta validado, a gente buscou, né, agora focar um pouco mais em B2B, né, então em frotas de empresas, principalmente depois de a gente passou por vários programas assim de aceleração, programas de incentivo, né, de realmente para a gente se capacitar melhor. E agora a gente está no programa de aceleração da Shell, que é o Shell Startup Engine. Então tu vê uma empresa de gasolina, né, de petróleo, muito famosa, querendo investir em mobilidade elétrica também, né? Então lá eu aprendi muito sobre essa questão de ter uma startup mais direcionada, né, mais focada, e então a gente também mudou o foco da Swap hoje para atender frotas, né? A gente inclusive tem um projeto com a FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Santa Catarina, para fazer uma Fiorino elétrica, então desenvolver uma van de última milha para esse mercado de logística, porque é justamente onde o cliente tem as maiores dores que a gente se propõe a solucionar, né, que é o custo e a questão de emissões de carbono. Né? Muitas dessas empresas agora têm muito essa questão do ESG, tem relatórios importantes para demonstrar que estão fazendo alguma coisa realmente para fazer essa redução.
e toda empresa está buscando reduzir custos também. Então, no momento onde a gente consegue apresentar um payback bem interessante, uma redução aí de mais 75% dos custos operacionais, tem várias empresas que estão começando a se interessar e achar, assim, perder um pouco dos preconceitos e todos os mitos que existem por trás dos veículos elétricos, sabe? Estão começando a olhar isso com outros olhos, assim. Sabe? Por que swap? Boa, ótima pergunta. Swap ele vem por quê? Porque o swap é um termo muito usado no setor automotivo, que é o termo de tu trocar o motor. Então, normalmente o pessoal, principalmente o pessoal que faz, por exemplo, faz eventos de competição, às vezes pega um carro mais antigo, bota um carro mais potente. Então, esse termo, esse conceito do swap, ele já é muito conhecido, então a gente achou muito interessante. Até foi um ex-estagiário nosso que trouxe essa ideia. Ele não está mais com a gente hoje, mas o Francesco, teve um dia que a gente fez um brainstorm, assim, quando a gente estava querendo discutir nomes, ele trouxe swap, então o swap é de troca, né, do troca do motor, e o de elétrico. Para a gente realmente tirar esse sonho do papel, eu vejo que essa questão do foco, da dedicação, acaba sendo, e da disciplina, né, acaba sendo um grande desafio, e que às vezes isso nos torna mais distante das pessoas que estão ao nosso redor. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Sim. Ao mesmo tempo que, eu quero gente me apoiando, no momento que eu baixo a cabeça para trabalhar, eu estou excluindo um pouco as pessoas, né? Então eu particularmente acredito muito nessa questão da cooperatividade, assim, né? Principalmente o mercado de mobilidade elétrica que é novo, às vezes aparecem algumas outras empresas de eletrificação, de conversão e tal, e eu sempre falo, pessoal, a gente é parceiro, esse mercado é novo, a gente está querendo disseminar a mobilidade elétrica, a gente não pode ser concorrentes aqui, é muito mais cooperativo do que competitivo, assim. Então eu vejo que isso se aplica para várias áreas da vida, então eu acho que essa questão de ter pessoas ao nosso redor que a gente possa se apoiar e eu sempre falo assim, né, se hoje eu estou aqui foi porque eu estou apoiado em ombros gigantes. No começo era muito importante para mim me posicionar como alguém mais velho, porque eu sabia que se eu chegasse lá com com uma cara de gurizão e assim, sem postura, sem saber conversar direito com as pessoas, a primeira oportunidade que eu tinha, que era a primeira impressão, eu já ia perder. Então isso foi assim até... não estou dizendo para virar uma pessoa diferente, né? Mas é mais uma questão, se você está num ambiente de trabalho, principalmente num ambiente novo, onde também tem que buscar o teu espaço, é importante tu ir comendo pelas beiradas também, né? E ir se inserindo. Eu acho que tem que ter muita humildade, tem que ter muito respeito pelas pessoas, porque se elas estão lá hoje, foi porque elas fizeram alguma coisa importante, né? E tiveram todo um mérito. Então, assim, eu acho que é muito essa questão de saber que as coisas têm o seu tempo, né? A gente fala e aprender. Então a gente fala às vezes, eu ouvi muito isso, né? Porque a geração de vocês quer tudo para ontem, se motiva, não precisa de um monte de coisa para se motivar, né? A gente recebe às vezes algumas críticas de tabela, né? Não diretamente para a gente, mas as pessoas falam da nossa geração e eu entendo isso, porque realmente eu tenho muitas pessoas conheço muitas pessoas que querem as coisas para ontem e às vezes não, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, de cadência, entender que às vezes não é bem assim, às vezes a gente precisa dar uma volta um pouco maior para conseguir algo diferente, novo, mas é porque tem uma dificuldade. A gente sempre fala, se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo, a gente não ia estar aqui nessa jornada, né? Então, assim, eu vejo que é muito de como a gente jovem, novo, né, que está querendo fazer o seu, tem uma ambição legal, se posicionar e saber o seu tempo, né? Saber o tempo de fazer uma proposta mais agressiva, de, dar um passo para trás, dar um passo para frente, enfim, eu acho que é muito... E isso é algo que a gente não aprende também na escola, ou ninguém vai nos ensinar, a gente que vai tomar um não e a gente vai falar, por que eu errei, o que eu posso fazer? Então, assim, eu lembro que durante esses anos, né, esses últimos anos, assim, eu gostava muito mais quando a reunião tinha um retorno negativo do que positivo, porque eu sabia o que eu precisava melhorar. Claro. E aí era nítido, assim, no momento que eu recebi um não, ou que um projeto não dava certo, o material que eu tinha, a minha apresentação, ou a minha fala, melhorava muito para a próxima. Bom, e por último, eu queria saber onde é que a gente te encontra, se quiser procurar mais sobre a Swap. Perfeito. Bom, a gente tem o nosso site, nossas redes sociais, né, tem o nosso número de contato em todos eles, então a gente está, né, super aberto à disposição para conversar com quem, né, seja, enfim, tenha interesse na nossa solução também. Como eu comentei hoje, a gente está bem focado no B2B, então hoje a gente está buscando empresas que tenham essa vontade de inovar também, né, que queiram dar um passo para a mobilidade elétrica, então a gente está conversando com várias empresas de frota, mas também tem os entusiastas que querem fazer a conversão dos seus veículos pessoais, né? Então a gente está aberto aí
para conversar, para, né, negociar, enfim, eventualmente ter um projeto juntos. E para quem também tiver interesse em saber um pouco mais sobre a Swap, enfim, eu também estou super aberto, né, a poder apoiar em alguma maneira novas pessoas que queiram entrar nesse mercado ou que tenham mais curiosidade. Só nos encontrar pelas redes sociais, acho que é um caminho mais fácil, né, para a gente ir conversando e, enfim, eu acredito muito nessa questão das parcerias. Então. Muito obrigada, Matheus, pela sua participação. Espero que a sua história sirva de inspiração para todo mundo que está assistindo. Viu só? É a geração Z escrevendo a sua história. Com certeza o Matheus será inspiração para muitos outros empresários e nós vamos acompanhá-lo por aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais novidades, dessa vez sobre os projetos da Junior Achievement. Estamos de volta e hoje nosso programa está muito especial. No primeiro bloco, a gente mostrou a empresa do Matheus Maia, que transforma carros a combustão em carros elétricos. E agora, no segundo bloco, a palavra é da turma da Junior Achievement. A Agnes e a Bárbara vão falar sobre os projetos que vêm atraindo jovens para o empreendedorismo desde muito cedo. A Mini Empresa Júnior e o projeto Nosso Planeta, Nossa Casa. É isso mesmo, Roberta. O programa Mini Empresa é um programa incrível. Eu sou suspeita em falar. Mas para você que está tendo contato com esse programa pela primeira vez, deve estar se perguntando como que ele funciona, do que ele se trata, né? O programa Mini Empresa, ele é voltado para os jovens do ensino médio. Os jovens, eles colocam a mão na massa, eles criam uma empresa do zero. Já pensaram nisso? Como que os jovens criam uma empresa do zero, né? Nós temos uma metodologia muito bacana do aprender fazendo. Então, como que funciona? As primeiras semanas, o jovem, eles têm aquelas primeiras semanas de vivenciar como que funciona uma empresa, de fazer o planejamento. Os jovens, eles são muito ansiosos. Quando a gente fala que eles vão criar uma mini empresa, eles já pensam, a gente quer vender, a gente quer lucrar, a gente quer fazer um produto, só que eles esquecem do principal, do planejamento. Então, durante as 12 semanas, na parte inicial, eles planejam. Pensam que tipo de empresa eles vão fazer. Eles elegem uma diretoria, eles têm um presidente, têm diretores da área de RH, marketing, produção, finanças e vendas. Mas eles têm todo o apoio de mentores, de voluntários da área que vão apoiá-los durante todo esse processo. Feitas as primeiras semanas de planejamento, nós vamos sim para a prática. Eles criam um produto real e as pessoas perguntam, é produto de verdade? É dinheiro de verdade? Roberta, é dinheiro de verdade. Então, como que funciona isso, né? Eles vão vender ações, eles vão atrás de matéria-prima, eles vão construir, né, criar produtos e vão vender. Então, durante o programa Mini Empresa, eles desenvolvem várias habilidades de comunicação, de raciocínio lógico, de planejamento para a vida, né? E é um programa voltado para o empreendedorismo. Mas é importante destacar o quê? Quando a gente fala de empreendedorismo, não é necessariamente abrir uma empresa. Eles podem empreender para a sua vida. Então, tanto para aquele aluno que quer abrir a sua empresa ou para aquele aluno que quer saber como que funciona uma empresa, esse programa é uma oportunidade incrível. No final, nós temos uma assembleia de encerramento, onde os alunos apresentam os resultados para os seus acionistas e assim nós os certificamos e eles passam por toda essa vivência no mundo dos negócios. Hoje nós atendemos aqui no estado escolas públicas e escolas privadas. Como que a escola pode participar? Ela pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, e nós vamos até a escola e fazemos o que a gente chama de sensibilização. Então, a gente vai divulgar todo o projeto para os alunos e vamos fechar uma turma. Até 30 alunos podem participar e fechar uma mini empresa. Porém, a escola ela precisa disponibilizar uma sala e alguns professores responsáveis para acompanhar o projeto. O ideal é que esse projeto ele aconteça no contraturno escolar. Então, isso não vai interferir com a carga horária da escola, né? Nem com o planejamento pedagógico. Pelo contrário, é algo a mais que vai vir para contribuir para a formação desses alunos. Então, escolas, entrem em contato conosco. É uma oportunidade gratuita, uma oportunidade incrível e que transforma a vida desses alunos. Um dos principais pilares da Junior Achievement é a sustentabilidade. Por isso, o programa Nosso Planeta, Nossa Casa tem o objetivo de abordar o desenvolvimento sustentável, as relações humanas e, principalmente, falar sobre o consumo consciente. Ele é aplicado a partir do 3º ano do Ensino Fundamental 1, em torno dos 7 anos de idade, através de atividades práticas, jogos, tabuleiros,
todos voltados para a sustentabilidade. Os alunos desenvolvem atividades voltadas para a temática dos 5 R's da sustentabilidade: reduzir, repensar, reutilizar, reparar. E eles também desenvolvem uma camisa para assumir o compromisso com a sustentabilidade, onde eles vestem esse compromisso. Além disso, também fazem atividades para falar sobre a separação correta do lixo, com as lixeiras de lixo seco e lixo orgânico. Eles também desenvolvem um jogo de tabuleiro para que eles possam retomar e fazer uma revisão sobre todo o conteúdo que é abordado. Cada aluno recebe um manual em que eles desenvolvem essa atividade e os professores das escolas podem estar desenvolvendo essas atividades ao longo do ano escolar. Além disso, professores também optam por estar desenvolvendo todas as atividades durante a Semana do Meio Ambiente, que acontece no mês de junho. Através da parceria com as Secretarias Municipais de Educação da cidade de Santa Catarina, nós capacitamos os educadores do ano escolar correspondente para a aplicação do Nosso Planeta, Nossa Casa, e com os educadores treinados, eles aplicam para os alunos os exercícios e as atividades propostos. Após a finalização da aplicação com os alunos, todos são certificados pelo cumprimento de todas as atividades propostas. Hoje a JA atua em mais de 20 municípios aqui no nosso estado. Caso vocês tenham interesse em fazer uma parceria em conjunto com a Secretaria de Educação, entre em contato nos nossos canais e nas nossas redes sociais. Muito legal! A gente vai continuar mostrando os projetos da Junior Achievement aqui no Geração Z, mas por hoje é só. Nos vemos na próxima. Até mais!